Pai, nós começamos hoje, ó Deus, uma semana de oração, com certeza pelo que esta semana de oração tem, uma semana de oração muito diferente de tudo aquilo que a gente normalmente vê na igreja. Por isso, Pai amado, nós queremos primeiramente pedir ao Senhor a presença do Teu Santo Espírito conosco, já que o que será apresentado aqui não é coisa de ser humano, mas é a Tua vontade expressa através de Teus escritos, ó Pai, ao longo da história da humanidade. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e que tudo o que nós temos em nossa mente em termos de formação, de preconceitos, nós possamos deixar de lado e permitir que o Senhor nos fale, para que nós possamos entender, para que nós possamos, com a Tua graça, com o Teu poder, entender o Teu plano para as nossas vidas e colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Abençoe cada um dos que estão aqui nesta noite, ó Pai, cada filho Teu aqui. E que ninguém saia daqui, ó Pai Celestial, sem começar uma decisão séria ao Teu lado. Que Tu possas nos abençoar, ó Pai, para que aquilo que depende de cada um de nós possamos estar fazendo a nossa parte, buscando a Tua presença e permitindo que o Senhor possa agir em nossas vidas como é do Teu plano. Nos entregamos em Tuas mãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Pode ir. Quando você lê esse verso na Bíblia, ele não te causa algum tipo de problema? Abre lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus, depois de falar no Sermão do Monte acerca das bem-aventuranças, depois de falar, de começar a explicar os 10 mandamentos de maneira mais clara, Jesus termina uma sessão e ele diz assim, Mateus 5,48: portanto, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Você, quando leu esse verso, isso nunca te perturbou, não? Eu confesso a você que quando eu leio esse verso e quando eu lia esse verso, eu ficava meio que preocupado. Mas ser como perfeito como Deus, mas do que Jesus está querendo dizer? Durante essa semana, querido, você vai entender melhor o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui. Tá bom? Nós vamos falar sobre alguns assuntos durante essa semana que eles talvez sejam novidade para alguns, para outros nem tanto. E eu queria começar nessa semana falando sobre o assunto principal da Bíblia, que é a revelação de Deus. Vamos lá, vamos para frente. Se tem uma coisa, irmãos, que a natureza, que o homem perdeu, foi a imagem de Deus. Não a imagem, o caráter de Deus, como é Deus. Pode ir. O ser humano, logo depois da queda, ele já começou a correr de Deus. E isso já foi visto quando Adão e Eva pecaram. A primeira reação de Adão e Eva foi o quê? Lembram? O que eles fizeram logo que pecaram? Se esconderam de Deus. Ou seja, Deus falava face a face com eles. Assim que eles pecaram, eles já começaram a desconfiar de que Deus pudesse não ser tão bom quanto eles imaginavam. Então percebam como a mudança de entendimento acerca do nosso Deus começou cedo na história humana. Pode ir. Como eu falei, né? Logo que Adão e Eva pecaram. E o que o ser humano começou a perder com isso? A imagem de um Deus de amor. Esse Deus de amor, o ser humano começou a perder, porque ninguém foge de alguém que ama. Ou foge? O que vocês acham? Sim ou não? Bom, eu acho que não. Eu, pelo menos, não consigo fugir de minha esposa e de meus filhos. Pelo contrário, eu fujo para eles. Quando eu tenho concílios de 4 dias, 5 dias, e eu estou longe da minha família, sinceramente, depois do segundo dia, eu já estou que não aguento mais ouvir ninguém falar na frente. Estou doido para ver minha família. Eu fui para Camp Jovem, fui para Aventuri. O primeiro dia é bom demais, segundo dia é bom demais, no terceiro dia, irmão, não estou aguentando ver ninguém. Quero ver minha família e meus filhos. Então você não foge de alguém que você ama, você foge para a pessoa.
Adão e Eva fugiram, porque já não tinham mais a visão de Deus, a visão correta de Deus, a imagem correta de Deus. Pode ir. E olha que Deus falava, como eu disse, face a face. E ainda assim essa imagem foi se desenvolvendo de maneira errada. Pode ir. E pouco tempo depois disso, essa imagem de Deus estava tão errada que o homem começou a adorar tudo quanto é coisa, adorava tudo quanto era coisa, tudo era motivo de adoração, que Deus teve que trazer o dilúvio. Depois, pouco tempo depois do dilúvio, assim que Deus falou para Noé, olha, não vai haver mais dilúvio, a terra não vai ser destruída. Ainda assim o homem fez a Torre de Babel, porque o homem não confiava que Deus pudesse cumprir sua palavra. Ou seja, Deus não pode não cumprir, então a gente faz uma torre bem alta, mais alta que as montanhas, que por mais que a água resolva subir, como subiu no passado e cobriu, agora não cobre mais. E isso também foi uma das causas da destruição de Sodoma e Gomorra, porque o homem se distanciou tanto de Deus, que ele já trazia muito mais a imagem de Satanás do que a imagem de Deus. Eram crias do inimigo na terra. Pode ir. Agora imagine, queridos, depois de 4.000 anos da entrada do pecado na terra, como é que você acha que estava a terra nos dias em que Cristo Jesus veio aqui? A terra estava, tudo o que acontecia era Deus. Lembram quando Jesus passou por um cego de nascença e os discípulos disseram assim para Jesus: quem foi que pecou para que esse aí nascesse cego? Ou seja, alguém tem que ter sido culpado, porque Deus estava castigando alguém ali e aquele nasceu cego. Mas ele, se ele nasceu cego, ele não era pecador desde que ele nasceu. Então quem foi? Deus estava castigando aquele cego ali por causa de quem? Então essa concepção, irmãos, era a concepção completamente errada de Deus. E nesse contexto Jesus nasceu. Pode ir. Foi dessa maneira que Jesus nasceu. Só que antes disso eu queria dar um tempo nisso aí para falar com você das 3 maneiras que Deus se revela ao ser humano. Pode ir. Pode dar mais 2. Deus só se revela dessas maneiras aqui, irmãos. Deus se revela através da natureza. Talvez você nunca tenha ouvido falar que Deus se revela através da natureza. Essa semana você vai aprender como é que Deus se revela através da natureza. Deus se revela através dos profetas, a Bíblia e o espírito de profecia. E Deus se revela através de Jesus, a maior de todas as revelações. Essa história que a gente vê por aí afora, irmãos, de que todo dia um cidadão tem revelação, Deus está me dando uma revelação. Já está acabando? Essa história de que todo dia um cidadão por aí afora, Deus me deu uma revelação, me deu uma revelação. Irmãos, Deus é mais criterioso com esse assunto de revelação, tá bom? Vocês vão aprender isso essa semana, porque vão ter dias em que nós vamos falar de Deus se revelando na natureza, Deus se revelando nos profetas, e hoje nós vamos falar sobre Jesus, a maior revelação de todas. Por que Jesus veio à Terra? Pode ir. A vinda de Jesus, queridos, quando você abre a Bíblia, abra comigo a Bíblia, fazendo um favor aí. João 3,16, é o verso mais conhecido da Bíblia, todo mundo sabe de cor. O que diz lá? Tá bom, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Os 2 grandes motivos da revelação de Jesus estão aí. Primeiro motivo, Deus amou tanto que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro motivo pelo qual Jesus veio, revelar um Deus de amor. Deus amou tanto que ele deu um Filho. Para quê? Para revelar quem é Deus. O ser humano perdeu quem era Deus com 4.000 anos de pecado. Quando Jesus nasceu, a terra tinha cerca de 4.000 anos de pecado. Então, Jesus veio para mostrar, Deus é amor. Vocês têm que entender, Deus é amor. E, logicamente, comprovando que Deus era amor, salvou o ser humano. Primeiro motivo, queridos, não foi salvar o ser humano, e está implícito nesse verso. O primeiro motivo da revelação de Cristo Jesus é mostrar um Deus de amor. E, lógico, um Deus de amor, ele comprova o seu amor fazendo o quê? Salvando o ser humano. Então Jesus veio para revelar o verdadeiro caráter de Deus. Um Deus amoroso, um Pai de amor. Ou seja, como eu acabei de falar, um Deus amoroso e que faz tudo, tem feito tudo para salvar seus filhos. Essa é a preocupação de Deus, salvação. Tá bom? Tem gente preocupado e acreditando que Deus tem que me dar tudo nessa terra porque Deus me ama. E às vezes o tudo que Deus me der nessa terra vai ser o motivo para a minha perdição. Então Deus não vai me dar. Deus me ama e o primeiro motivo e da comprovação do amor dele por mim é me salvar. Como?
Bom, aí vai depender, né? Tem gente que para poder ir para o céu vai ter que morrer pobre, porque dinheiro para ele ia ser um inferno. Tem gente que para poder ir para o céu vai ter que morrer solteiro, porque de repente mulher na vida dele ia ser um inferno. Irmãos, são fatos. Lembra de Jesus falando, querido, é preferível que você entre no céu o quê? Cego, coxo, aleijado, mas entrar, do que não entrar. Então, se você não entende muito as coisas que te acontecem, você procurando ser fiel a Deus, não jamais deixe espaço para a sua vida, para o duvidar de que o Deus de amor está guiando a sua vida. Ele está guiando a sua vida. É um Deus de amor. E quem é pai e mãe aqui sabe, tudo que a gente que é pai e mãe faz, é para o bem dos nossos filhos. É ou não é assim? Agora, Jesus diz que se nós que somos pecadores, amamos tanto e fazemos isso, e um Deus de amor. Irmãos, Deus não é amor. Deus não é um sentimento só. O amor é Deus. Não tem como separar Deus do amor. Amor é uma palavrinha que tem por aí afora e se tornou banal em tudo quanto é música mundana por aí afora. As pessoas falam de amor e tem gente da igreja ouvindo aquilo lá e achando assim, esse aqui é o amor bonito. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. É um amor que é além do nosso entendimento. Pode ir. E mostrar ao mundo, um dos motivos também da vinda de Jesus, mostrar ao mundo o contraste entre a natureza espiritual e uma natureza carnal. Tem um incidente muito interessante acerca da vida de Jesus, muito interessante. Jesus está no monte e ele vai e transfigura. Lembram-se disso? Quando Jesus transfigura no monte, Pedro fica tão feliz porque ele vê lá Elias e Moisés, que Pedro fala assim, Senhor, aqui é o céu. Nós não vamos descer mais não, vamos fazer aqui uma barraca para o Senhor, uma barraca para Elias e vamos ficar todo mundo aqui. E Jesus falou assim, não, nós temos que descer. Ali, e é interessante porque Pedro, Tiago e João viram a glória de uma natureza espiritual resplandecente e quando desceram, eles viram um endemoniado. Que o pai chegou perto de Jesus e falou assim, Senhor, por favor, cura meu filho, porque os teus discípulos que aqui estão não puderam. E é interessante, irmãos, que ali Pedro, Tiago e João puderam perceber a distância que há entre a natureza espiritual de Deus e a natureza humana, carnal, sob o domínio do inimigo. Você vai entender durante essa semana por que eu estou mencionando isso aqui. Pode ir. E hoje você vai entender também. E outro motivo pelo qual Jesus veio, ser o exemplo de uma vida espiritual, como os verdadeiros adoradores que Deus procura. Porque não foi Jesus quem falou? Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, é a natureza espiritual, é alguém que é espiritual, é esse o adorador verdadeiro. Pode ir. E mostrar, Jesus também, quando veio aqui, veio ensinar de maneira clara e mostrar, como eu acabei de comentar, aonde a natureza espiritual leva o ser humano e para onde a natureza carnal leva o ser humano. Nós vamos ler alguns versos na Bíblia daqui a pouco para você saber qual é a sua natureza. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 7. São versos bem conhecidos da Bíblia. E é interessante a colocação que Paulo faz de uma natureza espiritual e de uma natureza amorosa, como ele coloca as duas mais ou menos no mesmo nível. Porque em 1 Coríntios 13, Paulo fala do amor. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo fala do Espírito. E se você pegar essas duas listas e for estudar em casa, você vai ver que elas são similares entre si. Vamos lá? 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé, de tal maneira que transporte os montes, se eu não tiver amor, nada sou. Ainda que distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Aí ele começa a dizer o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se orgulha, o amor não é soberbo, o amor não se porta com indecência, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não se irrita, não se considera com o mal, não se alegra com injustiça,
mas se alegra com a verdade. O amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês já devem ter ouvido alguém falar aqui na igreja de que no lugar onde está a palavra amor, se você tirar a palavra amor e colocar Jesus, você consegue ler esse relato sem problema nenhum. Consegue ou não consegue? O que você acha? Jesus tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se alegou com a injustiça, se alegrava com a verdade, não buscava seus próprios interesses, não se irritava e tal. Jesus era assim? O que vocês acham? Era ou não? E se você agora tirar a palavra amor e colocar o seu nome? No meu caso aqui, irmãos, eu não sei se eu chego nem ao verso 2, mas tudo bem. De repente você consiga chegar até o 4 ou 5. E amém por isso. Paulo está falando do amor. Vamos lá para Gálatas agora, 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Interessante, se você pegar isso aqui, irmãos, e for analisar, você vai ver que as duas coisas são muito similares. Os dons do Espírito, e é interessante porque a Bíblia não fala em frutos, ela fala como se fosse vários, apesar de estar dando vários frutos aqui. Ela fala só de um fruto. Você pega aí, você vai ver, o fruto do Espírito é. Então se você pega aqui a passagem em Gálatas e a passagem em Coríntios, Coríntios fala de amor, Gálatas fala do Espírito. Mas as duas são similares, falam da mesma coisa. Isso é natureza espiritual. Agora eu não sei o quanto a sua natureza consegue se encaixar nisso aí, meu querido irmão ou irmã. Mas eu queria te dizer uma coisa que eu não sei se você vai gostar de ouvir. A sua e a minha natureza deveriam se encaixar nisso aqui. Isso aqui não é um opcional. Tudo bem, meu filho, tudo bem. Você batizou há 70 anos atrás, era uma mala sem alça naqueles dias, continua do mesmo jeito, mas é assim mesmo, pode ficar tranquilo. Eu sei que a gente tem se iludido de que não, pastor, a caminhada com Cristo é uma vida inteira de crescimento. É uma vida inteira de crescimento. Quantos anos Paulo passou na presença de Cristo para ser completamente transformado, queridos? Há muitos anos. Bom, não sei muitos anos não, irmãos. Paulo deve ter morrido com 66 anos. Se converteu com mais de 30, porque com 30 ele entrou para o Sinédrio. Paulo viveu 30 e poucos anos com Cristo e foi completamente transformado, uma nova criatura. E Estevão? Estevão provavelmente, talvez já tivesse uma boa natureza, mas a convivência de Estevão com Cristo, se ela tiver dado muito, 7, 8 anos. E Estevão morreu completamente transformado. Então essa transformação, queridos, não é um opcional na vida de um cristão. O único opcional que tem aqui é de um coração orgulhoso, onde Cristo não pode entrar e nem trabalhar. Mas a transformação, ela tem que ser real. Bom, isso aqui é a natureza espiritual. Como eu falei, sim, um outro detalhe que eu estou me lembrando. O que você vai aprender aqui, querido, é para a sua vida somente. Não é para você olhar depois para a sua vida e falar assim, eu agora sou assim, sou assado, sou melhor do que fulano e beltrano. Porque infelizmente o coração humano é cheio dessa maldição de exaltação. Então, se for essa a sua intenção, não venha aqui, por favor. E uma outra coisa que eu não queria que você viesse aqui, se for só para ter conhecimento teórico na cabeça, agora eu aprendi, mas não quero pedir a Deus para viver. Não venha aqui também não, porque é besteira sua, é perder tempo. Tá bom? Mas eu não sei como é que você avalia a sua natureza espiritual com base nessas passagens bíblicas. Mas nós temos mais passagem agora, pode ir. Agora a natureza carnal, está aí pertinho em Gálatas mesmo. 19. E com essa daqui, infelizmente, nós nos identificamos bastante, né? E eu percebo isso, sabe quando? Quando a gente tem Santa Ceia na igreja, que tem irmão que prefere não participar da Santa Ceia até que pedir perdão ou desculpa para alguém. Aí eu vejo a natureza humana tomando conta. Chega a estar montado em cima do cidadão. Vamos lá, Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, invejas, bebedeiras, orgias
e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o quê? Queridos, palavra dura isso aqui. Os que vivem desta maneira, com uma natureza carnal, eles podem achar que estão indo para qualquer lugar, menos para o céu. 2 Timóteo agora, capítulo 3. Talvez você esteja se perguntando, pastor, o que isso tudo tem a ver com a minha vida? Você vai ver, queridos, que Deus tem um plano tremendo para a sua e para a minha vida. E que Deus precisa da sua ajuda para fazer esse plano na sua vida. Tá bom? E que as coisas que nós temos feito com nossas vidas têm prejudicado muito para que Deus realize esse plano na nossa vida. Muito mais do que você imagina. Você pode dizer assim, pastor, o senhor não me conhece. O senhor não sabe se eu tenho atrapalhado Deus a realizar o plano dele na minha vida. Vou te falar uma coisa do fundo do coração. Eu não te conheço, mas eu conheço a revelação de Deus. E eu sei que você, assim como eu, o que nós mais temos feito é atrapalhado o plano de Deus. Pastor, isso é muito sério para o senhor falar aí da frente. Venha durante a semana que você vai descobrir. E quando chegar no sábado que vem, aí você me procura e fala se concorda ou não com o que eu falei hoje. 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante. Sabe isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, ou como a gente sofre com isso na igreja, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Separa-te também destes. A primeira vez que eu li isso aqui, sabe quem que eu achava que estava falando? Está falando das pessoas do mundo. As pessoas do mundo são duras mesmo, difícil demais. Mas quando você lê aqui que Paulo está falando o seguinte, tem aparência de piedade. Quem é que tem aparência de piedade, queridos? Antes de você responder, eu vou responder você aqui. Com a Biblinha na mão, paletó, gravata, vindo para a igreja, quer mais aparência de piedade do que essa? Mas o que Paulo está falando? Paulo está falando para nós aqui, queridos. A aparência de piedade, mas são irreconciliáveis, o coração é duro. Foge deles. Bom, agora você já deu para perceber a natureza espiritual, que Cristo veio mostrar como é a natureza espiritual, a natureza de Deus, e a natureza carnal. Você já começa a delinear na sua cabeça para que lado a sua vida pende. Porque não adianta sair daqui nessa noite pensando assim, eu estou mais ou menos, pastor. Porque o Espírito de Deus não diz que tem mais ou menos. Ou eu ajunto com Cristo, ou eu estou contra Cristo e faço o quê? Espalho. Não tem meio termo. Pode ir. E é interessante, nós vamos ler essas duas passagens agora, porque Paulo usa a linguagem para falar de coisas espirituais e de coisas amorosas, e elas são similares.